Os mistérios de Javé. A história oculta do Deus da Bíblia que poucos conhecem. Desde os tempos antigos, bilhões de pessoas acreditam em um Deus descrito nas páginas da Bíblia. Esse Deus é conhecido por vários nomes, mas um deles se destaca pela força e mistério: Javé. Mas quem realmente era Javé? Seria apenas o Deus supremo do universo? Ou uma divindade tribal que evoluiu ao longo da história? Pesquisadores, arqueólogos e estudiosos da religião descobriram pistas fascinantes escondidas em textos antigos, inscrições arqueológicas e tradições esquecidas. Alguns dizem que a história de Javé é muito mais complexa do que imaginamos. Neste vídeo vamos explorar o mistério por trás desse nome que moldou civilizações, religiões e a própria visão que a humanidade tem de Deus. Prepare-se para uma jornada entre história, arqueologia, espiritualidade e mistério. Porque a pergunta que fica é: quem realmente era Javé? O nome que surgiu no deserto. Durante milhares de anos, o nome Javé foi considerado sagrado demais para ser pronunciado. Na tradição judaica antiga, ele era representado por 4 letras hebraicas conhecidas como tetragrama, YHWH. Curiosamente, esse nome não aparece nas culturas mais antigas da Mesopotâmia ou do Egito. Os primeiros registros históricos indicam que Javé pode ter surgido nas regiões desérticas ao sul de Canaã. Alguns arqueólogos encontraram inscrições antigas em locais como Edom e Midian que mencionam um deus chamado YHW. Essas inscrições sugerem que Javé pode ter sido inicialmente uma divindade associada ao deserto, às tempestades e à guerra. Em muitas culturas antigas, deuses surgiam ligados a fenômenos naturais. Assim como os cananeus tinham Baal, deus das tempestades, Javé também pode ter sido associado ao poder do trovão e da montanha. Isso explica por que muitos textos bíblicos descrevem Deus descendo em fogo, relâmpagos e nuvens sobre o Monte Sinai. A imagem de um Deus poderoso que controla a natureza era comum nas religiões antigas. Mas algo curioso aconteceu. Com o passar dos séculos, esse Deus local começou a se transformar em algo muito maior. Ele deixou de ser apenas um Deus regional e passou a ser visto como o único Deus do universo. Essa transformação mudaria para sempre a história da humanidade. Javé e os deuses perdidos de Canaã. Quando os arqueólogos começaram a estudar as antigas cidades de Canaã, fizeram uma descoberta surpreendente. A religião da região era muito mais complexa do que se imaginava. Existia um panteão completo de deuses. Entre eles estavam Eu, o Deus Supremo; Baal, o Deus das tempestades; Azerá, deusa da fertilidade; Anate, deusa da guerra. Curiosamente, alguns textos antigos sugerem que Javé pode ter sido originalmente parte desse mesmo sistema religioso. Alguns estudiosos acreditam que Javé foi identificado com Eu, o Deus Supremo cananeu. Isso explicaria por que a Bíblia usa nomes como El Shaddai, Eu Elyon, Eu Olam, todos derivados da palavra Eu. Mais intrigante ainda são descobertas arqueológicas que mencionam Javé e sua Azerá. Isso sugere que, em um período antigo, algumas comunidades israelitas acreditavam que Javé tinha uma consorte divina. Com o tempo, reformas religiosas eliminaram essas ideias. Sacerdotes e profetas começaram a defender algo revolucionário para a época: a crença de que existe apenas um Deus verdadeiro. Essa transformação foi uma das maiores revoluções espirituais da história. O Deus da guerra. Nos textos mais antigos da Bíblia, Javé aparece muitas vezes como um Deus guerreiro. Ele lidera batalhas, protege tribos, derrota inimigos. Em passagens antigas, ele é descrito marchando com exércitos celestiais. Alguns estudiosos comparam essas descrições com deuses guerreiros de outras culturas. Isso não era incomum na antiguidade. Os povos acreditavam que seus deuses lutavam ao lado deles. Vitórias em batalhas eram vistas como prova do favor divino. No caso de Israel, Javé se tornou o símbolo da identidade nacional. Ele não era apenas um deus. Ele era o protetor de um povo. Mas ao mesmo tempo, os profetas começaram a ensinar algo novo. Eles afirmavam que Javé não era apenas o Deus de Israel. Ele era o Criador de todo o universo. Essa mudança marcou o início de uma nova visão espiritual: a transformação do Deus tribal. Durante o exílio na Babilônia, algo extraordinário aconteceu. O povo de Israel perdeu sua terra, seu templo e sua independência.
Foi nesse período de crise que muitos textos bíblicos foram escritos ou reorganizados. E a imagem de Deus começou a mudar. Javé deixou de ser visto apenas como um Deus nacional. Ele passou a ser descrito como o Criador do cosmos. Os profetas começaram a afirmar: Eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. Essa ideia revolucionária ajudou a consolidar o monoteísmo, um conceito que mudaria a história da humanidade. O nome que não pode ser pronunciado. Com o tempo, o nome Javé tornou-se tão sagrado que passou a ser evitado. Os judeus começaram a substituí-lo por palavras como Adonai, Senhor, Hashem, o nome. Essa tradição continua até hoje. Quando os escribas copiavam textos bíblicos, tratavam o nome divino com extremo respeito. Alguns até trocavam a pena antes de escrevê-lo. Isso mostra o nível de reverência que o nome de Deus alcançou. O mistério em torno do nome só aumentou ao longo dos séculos. Javé nas religiões do mundo. Com o surgimento do cristianismo e do islamismo, a influência de Javé se expandiu pelo planeta. No cristianismo, ele é identificado como Deus Pai. No islamismo, é associado a Allah, o único Deus. Hoje, bilhões de pessoas adoram a mesma divindade originada dessas tradições antigas. Isso mostra como uma ideia religiosa pode atravessar milênios e moldar civilizações inteiras. Um mistério que continua. Mesmo após milhares de anos, a história de Javé ainda gera debates. Arqueólogos continuam descobrindo novos artefatos. Historiadores analisam textos antigos. Teólogos discutem o significado espiritual desse Deus. Talvez nunca saibamos todos os detalhes sobre sua origem. Mas uma coisa é certa. A história de Javé moldou grande parte da espiritualidade humana. E continua inspirando perguntas profundas sobre Deus, fé e o sentido da existência. A história de Javé é muito mais complexa do que muitos imaginam. Ela atravessa desertos antigos, civilizações desaparecidas, guerras, profetas e transformações espirituais profundas. O que começou possivelmente como a crença em uma divindade regional acabou se transformando em uma das ideias mais poderosas da história humana. A crença em um único Deus universal. Hoje, bilhões de pessoas continuam buscando compreender esse mistério. Talvez a verdadeira pergunta não seja apenas quem foi Javé, mas como essa ideia de Deus continua moldando a consciência humana até hoje. Gostou? Inscreva-se, curte, compartilhe.